E aí galera, beleza? Vamos resolver aqui um exercício do vestibular da Unifor do Ceará do ano de 2006, considerando os resultados da experiência de Rutherford, que investigou a deflexão de partículas alfa em lâminas metálicas muito finas. Pode-se afirmar que, primeiro, eles seriam os mesmos se tivesse sido utilizado lâminas metálicas espessas, ou seja, lâminas metálicas mais grossas. Falso, pessoal, é falso porque, bom, se você aumenta o tamanho daquela lâmina metálica, no caso uma folha de ouro fina que foi utilizado, se você colocasse uma barra de ouro bem grossa, né, o que aconteceria? Ao invés de poucas partículas, né, terem um desvio bem acentuados, que essas poucas partículas, eu digo, poucos raios, né, alfa, terem esse desvio acentuado, porque quando um raio alfa ele atingir o centro do núcleo, eu vou colocar um desenho aqui para vocês, ó. Vamos supor que é o núcleo de um átomo. O raio alfa, quando ele batia bem no centro do núcleo alfa, ele voltava com um ângulo de 180 graus, certo? Se ele batesse mais aqui na beiradinha, ele ia ter um desvio. Quanto dependendo da posição onde esse raio alfa ele atingia do núcleo, ele tinha um desvio, porque não dava para passar pelo núcleo, porque o núcleo do átomo ele é muito denso, ele tem uma massa muito grande, né? Então, se você tivesse vários átomos, né, você teria vários núcleos. Se você tivesse, quanto mais espessa fosse, quanto maior fosse a barra que você está utilizando, mais átomos você vai ter um atrás do outro. Então, a probabilidade dessas partículas, desses raios alfas passarem, seria muito menor. Ou seja, o resultado da pesquisa do Rutherford seria que muitas partículas, muitos raios alfa seriam desviados, teriam um desvio grande. Então, como foi uma fina folha de ouro, não era tão grande a quantidade de átomos e a quantidade de núcleos que desviavam essas partículas, tá bom, pessoal? Então seria mais ou menos isso. O resultado seria sim diferente. Então, falso aqui a nossa alternativa, a primeira alternativa. Segunda alternativa aqui fala que a eletrosfera praticamente não impõe resistência ao movimento das partículas. Bom, pessoal, aqui eu desenhei só o núcleo. A eletrosfera teria uma camada, né, e os elétrons. É verdade. A eletrosfera praticamente não impõe resistência nenhuma, né, ao movimento das partículas. Por quê? Porque a eletrosfera contém os elétrons e um espaço vazio. No espaço vazio é bem fácil das partículas alfas passarem, porque afinal, se não tem nada ali, né, é bem fácil que esses raios passem por ali e não vão ter desvio nenhum. Então seria isso, né? Então é verdadeira. Agora 3 aqui, né? O fato de apenas uma pequena porção das partículas alfa terem sofrido grandes desvios indica que o núcleo é maciço e constitui a menor parte do átomo. É isso aí, verdadeiro. O núcleo ele é bem pequenininho, tá? Esse desenho aqui é um desenho representativo. Se fosse fazer um desenho de um átomo, né, o pessoal costuma fazer uma comparação que diz que se o átomo fosse o tamanho do estádio de futebol, o núcleo do átomo seria aquela bolinha, uma bola de futebol ali no centro do estádio, e a eletrosfera, nessa região de probabilidade, seriam as arquibancadas. Ou seja, é bem pequenininho o núcleo, né? Só que ele dentro do núcleo tem a massa de todo o átomo, porque a massa dos elétrons ela é irrelevante, né? Ela é desprezível quando você pesa um átomo. Ou seja, o núcleo ele é bem pesado, ele é bem concentrado ali. A massa do átomo está ali concentrada nele. Ou seja, quando as partículas alfa atingem o núcleo, elas desviam. Quando não atingem o núcleo, passam pela eletrosfera sem que haja aí nenhuma resistência, né? Então é isso, pessoal. As alternativas corretas são a 2 e a 3. Então é correto o que se afirma somente em letra E, na 2 e na 3. Certinho? Isso aqui foi uma questão de vestibular da Unifor. Tá bom, pessoal? Do Ceará. E até a próxima videoaula, onde vamos resolver mais algumas questões de vestibular.